Você já parou para pensar como um simples olhar pode mudar a vida de uma pessoa para sempre? Paulo Cavalcante não imaginava que estava prestes a descobrir isso da forma mais inesperada. Aos 45 anos, ele acreditava que já tinha visto e vivido de tudo. A vida lhe dera conquistas, trabalho, estabilidade e até mesmo um amor profundo ao lado de Helena, sua esposa. Mas também lhe havia tirado quase tudo, quando 3 anos antes, Helena morreu em um acidente de carro. Desde então, Paulo se tornara uma sombra do que fora. Não sorria mais, não se entusiasmava, não fazia planos. Apenas existia, como alguém que caminha no escuro sem saber para onde vai. Sua rotina era imutável. Acordava às 6h30, caminhava até a Praça da Matriz, tomava café na padaria da Dona Carmela, voltava para casa e depois se dedicava mecanicamente à loja de materiais de construção herdada do pai. Era um homem preso em um ciclo automático, que trabalhava, comia, dormia e recomeçava. Nada o tocava, nada despertava emoções, até que uma terça-feira comum abriu uma fresta em sua vida silenciosa. O sol começava a nascer, tingindo o céu de tons dourados, quando Paulo atravessou as ruas, ainda tranquilas, da pequena cidade de São Vicente do Campo. Os poucos ruídos eram de pássaros e de passos apressados de quem ia trabalhar cedo. Na Praça da Matriz, ele se dirigiu ao banco de pedra onde sempre se sentava, pediu seu pãozinho e café à Dona Carmela e abriu o celular para ler as notícias. Nada diferente, até que seus olhos captaram uma cena que o fez esquecer completamente da tela iluminada. Do outro lado da praça, embaixo de uma jabuticabeira, uma jovem mulher estava sentada no chão, com um bebê no colo. O cabelo castanho estava preso de qualquer jeito. A roupa simples mostrava sinais de desgaste, mas havia nela algo que não se encaixava na imagem comum de quem vivia nas ruas. Ela segurava o bebê com uma delicadeza que impressionava, e enquanto o amamentava, cantarolava baixinho uma canção suave, daquelas que parecem embalar não só a criança, mas também quem escuta de longe. Paulo ficou paralisado. Aquela cena tão íntima, tão cheia de ternura, lhe atingiu como um raio. O coração, adormecido havia 3 anos, começou a bater de um jeito diferente. Ele observou mais de perto. O bebê estava limpo, com roupinhas simples, mas bem lavadas. O rosto da mãe, embora cansado, irradiava um amor profundo. Não havia nada de desleixo, nada de descuido. Era como se, apesar de todas as dificuldades, ela se recusasse a deixar de cuidar bem do filho. Paulo não conseguia desviar o olhar. Lembrou-se de Helena, que sempre dizia que queria ser mãe, que sonhava em encher a casa com o riso de uma criança. Essa lembrança trouxe uma dor aguda, mas também um calor inesperado. Pela primeira vez em anos, Paulo sentia algo diferente de indiferença. Era como se uma rachadura tivesse se aberto em sua armadura de gelo. Dona Carmela, sempre atenta, notou o olhar fixo de Paulo. Coitada dessa menina, disse, aproximando-se. Apareceu aqui faz uns 3 dias com esse bebê. Não pede nada para ninguém, só fica ali quietinha. Ontem tentei oferecer pão, mas ela não quis aceitar. Tem orgulho. A palavra orgulho ecoou dentro de Paulo. Era exatamente isso que ele via naquela moça. Orgulho, dignidade, força silenciosa. Força. Ela não parecia vencida pela vida, embora claramente estivesse enfrentando muitas batalhas. Havia algo nobre na postura dela, algo que o fez sentir ainda mais tocado. Enquanto observava, a moça ergueu os olhos e, por um instante, seus olhares se cruzaram. Os olhos dela eram castanhos, profundos, cheios de histórias não ditas. Paulo sentiu um choque percorrer seu corpo. Constrangida, ela desviou o olhar rapidamente, ajeitou o bebê na tipóia improvisada e se levantou para atravessar a praça. Paulo ficou imóvel, com o coração acelerado. Quando voltou para casa, não conseguiu se concentrar em mais nada. A imagem daquela mãe e do bebê não saía de sua mente. Quem seria ela? Qual sua história? Por que mexia tanto com ele? Naquela noite, revirou-se na cama sem conseguir dormir, sentindo uma inquietação que não experimentava havia muito tempo. Na manhã seguinte, levantou-se mais cedo que o habitual, tomado por uma ansiedade que parecia juvenil. Tomou banho rápido,
engoliu um café apressado e caminhou para a praça. Seus olhos buscaram instintivamente pela jabuticabeira. E lá estava ela novamente, sentada no mesmo lugar, desta vez oferecendo mamadeira ao bebê. Paulo sentiu um alívio quase inexplicável. A presença dela se tornara, em menos de um dia, algo essencial. Aproximou-se discretamente e sentou-se no banco de sempre. Dona Carmela, ao lhe trazer o café, comentou em voz baixa. O nome dela é Rafaela. Conversei com ela ontem. É educada, fala bem. Não parece alguém que sempre viveu na rua. O bebê se chama Gael. Os nomes soaram como música para Paulo. Rafaela e Gael. Agora já não eram apenas figuras distantes, eram pessoas reais, com identidade e presença. Aquilo intensificou ainda mais a sensação de proximidade. Paulo observava de longe, até que criou coragem e decidiu se aproximar. Comprou um café extra, caminhou até onde Rafaela estava e falou com delicadeza. Com licença, queria oferecer um café. Está frio hoje. Rafaela o olhou surpresa, com aqueles olhos castanhos que pareciam sondar sua alma, mas respondeu de forma firme e educada. Obrigada, mas não precisa. Paulo insistiu. Não tem problema, é só um café mesmo. Rafaela sacudiu a cabeça e disse novamente. Tenho certeza, obrigada. Ao dizer isso, abraçou Gael mais forte, como se criasse uma barreira entre eles. Paulo recuou imediatamente, sentindo o peso da rejeição, mas percebeu que não era desprezo. Era defesa. Era a reação natural de alguém que provavelmente já havia sido enganada ou humilhada muitas vezes. Durante todo o dia, Paulo não conseguiu parar de pensar naquela recusa. Não era apenas um não. Era um muro erguido para proteger a dignidade dela. E, paradoxalmente, isso só aumentou a vontade dele de se aproximar, de conquistar a confiança dela. Os dias que se seguiram foram uma dança silenciosa de aproximações e recuos. Paulo continuava frequentando a praça, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo banco. Observava Rafaela de longe, tentava oferecer pequenos gestos e sempre recebia recusas educadas. Mas algo começava a mudar. Um dia, quando ele acenou de longe, ela hesitou e timidamente acenou de volta. Foi um gesto mínimo, mas para Paulo foi como uma vitória. Outro dia, quando Gael chorava de cólica, ele observou a paciência infinita com que Rafaela massageava a barriguinha do bebê. Cantarolando sem perder a calma, Paulo admirou profundamente aquela força silenciosa. Não se atreveu a se aproximar, apenas ficou ali, respeitando o espaço dela. Mas percebeu que, aos poucos, ela já não desviava o olhar tão rapidamente quando o via. Era como se um pequeno fio de confiança começasse a ser tecido entre eles. Até que numa tarde, a situação se tornou crítica. Gael estava com febre alta, chorando sem parar, e Rafaela andava de um lado para o outro, desesperada. Paulo se aproximou com cautela e perguntou: Posso ajudar em alguma coisa? Rafaela, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu: Ele está com febre, não sei o que fazer. Não tenho dinheiro para levar no médico. O desespero dela quebrou a barreira de orgulho por um instante. Paulo não pensou duas vezes. Vem comigo, tem um posto de saúde aqui perto, eu levo vocês. Rafaela hesitou. Não posso aceitar, não te conheço. Paulo respirou fundo e se apresentou. Meu nome é Paulo Cavalcante. Tenho uma loja de materiais de construção aqui na cidade. A dona Carmela me conhece há anos. Pode perguntar a ela. Dona Carmela, que havia se aproximado, completou. Pode confiar, filha. O Paulo é gente boa. Esse bebê precisa de médico urgente. Rafaela olhou para o filho, depois para Paulo, depois para Carmela. A preocupação venceu a desconfiança. Está bem, mas eu pago a consulta quando puder, disse, ainda com orgulho ferido. Paulo apenas assentiu e correu para pegar o carro. No posto de saúde, a médica examinou Gael e diagnosticou uma virose simples. Receitou remédio para a febre e orientações básicas. Paulo pagou o medicamento na farmácia, sem comentar nada. E Rafaela aceitou apenas porque era para o filho. Ao voltar para a praça, ela agradeceu. Obrigada. Vou te pagar assim que conseguir um trabalho. Paulo respondeu. Não precisa. Qualquer pai faria o mesmo.
Ao ouvir a palavra pai, Rafaela se enrijeceu. Você não é o pai dele, e eu não preciso da sua pena. A dureza dela atingiu Paulo, mas ele se apressou em explicar. Não é pena, Rafaela. É outra coisa. Que outra coisa? Ela perguntou, os olhos brilhando de raiva e lágrimas contidas. Paulo respirou fundo e disse: Admiração. Admiração por como você cuida do seu filho, pela sua dignidade, pela sua força. Rafaela ficou em silêncio, surpresa com aquela resposta. Então ele se abriu de vez. Eu perdi minha esposa há 3 anos. Desde então, nada mais me tocava. Vivo no automático. Mas quando vi você com Gael, algo mudou. Você me fez sentir de novo. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não hostil. Rafaela, mais calma, apenas disse: Sinto muito pela sua perda. Foi o primeiro momento em que Paulo percebeu que ela havia baixado a guarda, ainda que por pouco tempo. Naquela noite, Paulo voltou para casa pensando nela mais do que nunca. Rafaela era diferente de tudo que ele havia visto. Não era apenas uma moça em dificuldades. Era uma mulher cheia de dignidade, coragem e amor. A lembrança dela embalando Gael não lhe saía da cabeça. Na manhã seguinte, foi à praça e não a encontrou. Preocupado, foi até a padaria e encontrou Dona Carmela. Seu Paulo, preciso lhe contar uma coisa, disse ela. Ontem à noite, depois que você foi embora, a Rafaela voltou aqui chorando. Eu ofereci chá, bolachas, e ela me contou a história dela. Paulo ouviu com atenção e Carmela revelou. Ela era professora de português e literatura. Tinha uma vida simples, mas organizada. Quando engravidou, o pai do bebê sumiu. Ela continuou firme, trabalhando até quase o fim. Mas Gael nasceu com complicações e precisou ficar internado alguns dias. Quando ela tentou voltar, a escola não quis saber. Disseram que tinha abandonado o emprego. Mandaram ela embora sem direitos. Sem dinheiro, perdeu a casa. O proprietário despejou ela e o bebê. Tentou outros trabalhos, mas sem endereço fixo, ninguém a contratava. Veio para cá porque não queria que a cidade dela soubesse de sua situação. Está sobrevivendo como pode. Paulo sentiu a raiva crescer. Como podiam tratar alguém assim? Mas também sentiu uma admiração ainda maior. Rafaela não reclamava, não se vitimizava. Apenas queria trabalhar e cuidar do filho. Foi nesse momento que Paulo tomou uma decisão. Ele tinha em casa uma biblioteca imensa, que estava completamente abandonada desde a morte de Helena. Livros espalhados, poeira acumulada, papéis sem ordem. Helena sempre dizia que aquilo precisava ser arrumado, mas Paulo nunca teve coragem de mexer. Agora, olhando para o caos daquela lembrança, ele viu uma oportunidade. Rafaela era professora, amava livros, precisava de trabalho, e ele precisava de alguém que devolvesse vida àquela biblioteca. Quando a encontrou novamente na praça, aproximou-se com mais confiança. Rafaela, a dona Carmela me contou que você está procurando trabalho. Rafaela ficou tensa. Ela não tinha direito de falar da minha vida. Paulo levantou a mão em sinal de paz. Não fique brava com ela. Ela só quis ajudar, e eu também quero. Tenho uma biblioteca em casa que está uma bagunça. Preciso de alguém para organizar, catalogar, separar os livros. Sei que você era professora, e quem melhor para esse trabalho do que você? Não é caridade, é trabalho, com salário justo e registro. Você pode levar o Gael junto. Rafaela hesitou, os olhos marejados. Por que faria isso por mim? Paulo respondeu com sinceridade. Porque você precisa de uma oportunidade e porque eu preciso da sua ajuda. É justo para os dois lados. Depois de alguns segundos de silêncio, ela disse: Quero ver primeiro. Se eu achar que não dou conta, não aceito. Não quero enganar você. Paulo sorriu. Perfeito! Venha ver. Se gostar, começa amanhã. Quando chegou à casa de Paulo e entrou na biblioteca, Rafaela ficou impressionada. Estantes até o teto, livros de todas as áreas, um caos completo. Os olhos dela brilharam como os de uma criança. Nossa, quantos livros! Literatura clássica, filosofia, história. Essa coleção vale uma fortuna. Você gosta de ler? Paulo respondeu. Gostava. Metade desses livros era da minha esposa. Depois que ela morreu, nunca mais toquei neles.
Rafaela passou os dedos pelas lombadas, emocionada. Esse aqui, Dom Casmurro, usei muito em sala de aula. Eu dava aulas de literatura, era o que mais amava fazer. Paulo a observava, encantado com o jeito como os olhos dela se iluminavam diante dos livros. Era como se tivesse encontrado novamente sua essência. Rafaela avaliou o trabalho e disse: Vai levar uns 2 meses, mas posso fazer um bom trabalho. Aceito, mas quero deixar claro, é só trabalho, nada além disso. Paulo assentiu, mesmo sentindo um aperto. Combinado, só trabalho, pode começar amanhã. E assim, uma nova rotina começou. Uma rotina que transformaria não apenas a biblioteca esquecida, mas também as vidas de Paulo, Rafaela e Gael. Rafaela começou a trabalhar na casa de Paulo no dia seguinte, pontual, com Gael no colo e uma determinação silenciosa estampada no rosto. Paulo já havia preparado um espaço confortável na biblioteca, com um tapetinho e alguns brinquedos novos para o bebê, que ele comprara na loja de variedades sem comentar nada. Quando Rafaela chegou e viu o cantinho preparado para o filho, arregalou os olhos, surpresa, mas não disse nada. Apenas assentiu com a cabeça, como quem reconhece o gesto, mas ainda não está pronta para admitir gratidão. Colocou Gael sobre o tapete, que logo se distraiu com um chocalho colorido e começou a trabalhar. Paulo observava de longe, encantado com a dedicação dela. Rafaela tratava cada livro como se fosse um tesouro, limpando com cuidado, organizando, anotando em um caderno improvisado de catalogação. Enquanto mexia nas estantes, ia murmurando os nomes de autores, recordando passagens literárias, sorrindo sozinha ao encontrar títulos que usara em sala de aula. A cada gesto, Paulo via renascer ali não apenas a professora que ela fora, mas também a mulher que tinha dentro de si uma paixão genuína pelo conhecimento. Os dias começaram a seguir um novo ritmo. Pela manhã, Rafaela chegava cedo, e a casa de Paulo se enchia de sons que ele não ouvia há anos. O choro e as risadinhas de Gael, o barulho suave das páginas sendo folheadas, a voz de Rafaela lendo trechos em voz alta para organizar mentalmente as categorias. Paulo se aproximava de vez em quando, puxava conversa, oferecia café, perguntava sobre os livros, e aos poucos, a distância entre eles foi diminuindo. Rafaela, antes fechada e desconfiada, começou a se abrir. Contava histórias da sala de aula, falava de alunos que marcaram sua vida, citava frases de escritores que amava. Paulo ouvia fascinado. Às vezes, se pegava rindo junto, e então se lembrava de como tinha esquecido o som da própria risada. Outras vezes, quando ela falava de suas lutas, ele sentia o coração apertar, mas tentava não demonstrar pena, apenas respeito. Gael também se acostumou rapidamente à presença de Paulo. O bebê sorria quando ele se aproximava. Estendia os bracinhos, aceitava seu colo sem estranhar. Paulo, que nunca tivera filhos, descobriu-se encantado pela pureza daquele olhar inocente. Fazia caretas, inventava brincadeiras simples e se sentia preenchido de uma ternura que achava impossível voltar a sentir. Às vezes, quando Gael dormia no bercinho improvisado, Paulo ficava apenas olhando o bebê respirar, admirado com a paz que aquilo lhe transmitia. Rafaela observava de longe, com uma mistura de gratidão e medo. Não queria se apegar demais àquela nova realidade. Tinha medo de acreditar que finalmente encontrara um porto seguro e, de repente, perder tudo novamente. Com o passar das semanas, a biblioteca começou a se transformar. As pilhas desorganizadas deram lugar a prateleiras arrumadas, livros catalogados, etiquetas bem feitas. O espaço voltou a ser um ambiente vivo, cheio de ordem e beleza. Paulo se surpreendia ao entrar ali e sentir novamente o orgulho daquele cômodo, que antes lhe causava apenas dor. Mais do que isso, surpreendia-se com a presença de Rafaela e Gael. A casa, que fora silenciosa e fria desde a morte de Helena, agora tinha calor, movimento, vozes. Paulo percebeu que estava ansioso todas as manhãs para ver Rafaela chegar, ouvir sua voz, ver o sorriso de Gael. E, inevitavelmente, seu coração começou a se render. Uma tarde, quando organizavam juntos uma estante alta, Paulo segurou um livro pesado enquanto Rafaela etiquetava as prateleiras. Os dois se aproximaram demais,
e por um instante ficaram a poucos centímetros de distância. Paulo sentiu a respiração dela, percebeu a intensidade de seus olhos castanhos, e o mundo pareceu parar. Quase se deixou levar pelo impulso de tocá-la, mas se conteve. Rafaela, percebendo, afastou-se rapidamente e voltou ao trabalho, visivelmente desconfortável. Naquele momento, Paulo percebeu que precisava dizer a verdade. Na manhã seguinte, reuniu coragem e falou: Rafaela, preciso te contar algo. Estes últimos dias foram os melhores da minha vida em muito tempo. Eu acho que estou me apaixonando por você. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Rafaela pousou a caneta, respirou fundo e respondeu: Paulo, você me viu vulnerável. Eu não quero ser salva, não quero ser o projeto de ninguém. Minha vida já foi definida pelos erros de confiar em pessoas. Eu não posso permitir que isso aconteça de novo. Paulo tentou argumentar. Eu não quero te salvar, só quero estar ao seu lado. É diferente. Mas Rafaela balançou a cabeça. Eu preciso de estabilidade, não de sentimentos que podem me deixar no chão outra vez. Preciso pensar. Pegou Gael no colo e saiu, deixando Paulo sozinho, devastado. Os dias seguintes foram de silêncio. Rafaela não apareceu para trabalhar, e Paulo se sentiu novamente mergulhado no vazio. Voltou à velha rotina de acordar, caminhar, tomar café sozinho. Mas agora, o silêncio parecia ainda mais insuportável, porque ele havia experimentado novamente o sabor da vida. Sem Rafaela e Gael, a casa parecia mais fria do que nunca. Paulo tentou respeitar o espaço dela, mas a preocupação o consumia. Não sabia onde estavam, como estavam, se precisavam de algo. Depois de quase uma semana, estava prestes a perder as esperanças quando, numa manhã, a campainha tocou. Era Rafaela, com Gael no colo. O rosto dela estava mais firme, mais decidido, mas também mais cansado. Vim terminar o trabalho, disse simplesmente. Paulo sentiu um alívio imenso, mas não ousou falar nada sobre sentimentos. Apenas abriu espaço para que ela entrasse e retomasse a rotina. Nos dias que se seguiram, Rafaela manteve certa distância emocional. Trabalhava concentrada, falava pouco, evitava proximidade além do necessário. Paulo respeitou. Entendeu que forçar a situação só a afastaria ainda mais. Limitou-se a estar presente, a oferecer apoio quando necessário, sem invadir seu espaço. Aos poucos, no entanto, a barreira começou a se desgastar. Certa tarde, enquanto arrumavam livros de poesia, Rafaela encontrou um exemplar de Drummond e leu em voz alta um trecho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Depois riu de si mesma e comentou: A vida parece isso às vezes, não é? Uma sucessão de pedras no caminho. Paulo sorriu e respondeu: Sim, mas às vezes aparece também uma flor no meio do caminho. Rafaela ficou em silêncio, mas seus olhos se suavizaram. Pequenos momentos como esse começaram a brotar novamente entre eles, sem pressa, sem cobrança. Enquanto isso, Gael crescia rápido. Já balbuciava sons, engatinhava pelos tapetes e ria alto com as brincadeiras de Paulo. O bebê parecia unir os dois de uma forma inevitável. Cada vez que Paulo o segurava, Rafaela observava em silêncio, tentando não deixar transparecer o que sentia. Sabia que estava criando laços, e isso a assustava. Não queria depender de ninguém novamente. Mas também não podia negar que Paulo havia se tornado essencial na vida de Gael. O bebê o reconhecia, buscava seu colo, se acalmava com sua voz. Essa conexão mexia profundamente com Rafaela e aos poucos foi derretendo suas resistências. O trabalho na biblioteca finalmente chegou ao fim. Em 2 meses, Rafaela transformou o caos em organização impecável. Paulo olhou para o resultado final com emoção. Helena ficaria orgulhosa se visse isso. Ela amava essa biblioteca. Obrigado, Rafaela, por devolver vida a este lugar. Rafaela sorriu discretamente e respondeu: Eu também precisava disso. De alguma forma, organizar esses livros me ajudou a organizar minha cabeça. Paulo quis dizer mais. Quis abrir o coração novamente, mas se conteve. Não queria assustá-la outra vez. No entanto, no fundo, sabia que estava apaixonado e que não conseguiria esconder por muito mais tempo.
Numa noite chuvosa, enquanto fechava a loja, Paulo viu Rafaela do outro lado da rua, tentando proteger Gael da tempestade com um guarda-chuva quebrado. Correu até ela, ofereceu carona e insistiu para que ficasse em sua casa naquela noite. Rafaela hesitou, mas aceitou. Quando entraram, Paulo preparou sopa quente, secou as roupas do bebê e improvisou um espaço confortável para os dois. Sentaram-se juntos na sala, ouvindo a chuva bater nas janelas. Foi nesse silêncio aconchegante que Rafaela falou: Paulo, tenho medo. Medo de me apegar, medo de sofrer de novo. Já perdi tanto. Não sei se tenho forças para perder de novo. Paulo segurou a mão dela com delicadeza e respondeu: Rafaela, eu também perdi. Perdi o amor da minha vida e achei que nunca mais fosse sentir nada. Mas você e o Gael me devolveram a vida. Não sei o futuro, mas sei que quero estar ao lado de vocês, aconteça o que acontecer. As lágrimas escorreram silenciosas pelo rosto dela e pela primeira vez Rafaela não afastou a mão. Deixou-se ficar ali, sentindo a sinceridade daquele homem. A partir dessa noite, algo mudou entre eles. Não se tornaram um casal de imediato, mas a proximidade cresceu. Rafaela começou a confiar mais, a sorrir com mais frequência, a compartilhar sonhos e medos. Paulo, por sua vez, aprendeu a respeitar o tempo dela, a não apressar nada, apenas estar presente. A relação se construiu lentamente, com pequenos gestos, pequenas provas de cuidado. Gael, sempre no centro, unia os dois com seu sorriso inocente. A cada dia, Paulo sentia mais certeza de que estava disposto a amar novamente. E Rafaela, embora ainda lutasse contra seus medos, não podia negar que já estava envolvida. O desfecho não foi um beijo arrebatador, nem uma declaração grandiosa. Foi algo simples, como sempre fora a história deles. Uma manhã, enquanto tomavam café juntos, Gael começou a balbuciar sons que pareciam chamar papá. Rafaela olhou surpresa, e Paulo, emocionado, segurou o bebê nos braços. Rafaela, com lágrimas nos olhos, disse baixinho: Acho que ele te escolheu. Foi o momento em que as barreiras caíram. Não precisavam mais de palavras. O amor já estava ali, construído aos poucos, cimentado pela empatia, pela paciência, pela solidariedade. Paulo e Rafaela se olharam e sorriram, conscientes de que, apesar das dores do passado, tinham encontrado um novo começo. A história de Paulo e Rafaela, marcada por perdas, encontros e coragem, se tornou um testemunho do poder do olhar e da empatia. Um encontro casual na praça transformou a vida de ambos, mostrando que o amor pode surgir nos momentos mais inesperados. A jornada de Rafaela e Gael, com o apoio de Paulo, ilustra a importância da solidariedade e do entendimento mútuo na construção de relacionamentos. O amor não é apenas uma questão de circunstâncias, mas de escolhas e de estar presente na vida do outro, mostrando que todos têm a capacidade de se curar e de encontrar felicidade, mesmo após as maiores dores. E se você se emocionou com essa história, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, para continuar recebendo histórias que aquecem o coração e nos lembram que sempre é possível recomeçar.